pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora que estamos comentando, meditando sobre os diálogos que aparecem no Evangelho, diálogos com Jesus, talvez aconteça com você, o que acontece comigo, que ao ler o Evangelho podemos prestar mais atenção a esses diálogos que são muito frequentes e porque concluímos que Nosso Senhor de fato conversava com as pessoas, se interessava pelas pessoas, não era alheio ao que eles pudessem sentir ou que eles pudessem acontecer. Podemos perguntar-nos, quem será a pessoa que mais dialogou com Jesus? E com certeza que foi Nossa Senhora. Viveu 30 anos com ele, era filho único, ela era mãe. Então podemos pensar o contato, a intimidade, a proximidade, o entendimento que existia entre eles. Depois de Nossa Senhora, São José. Só que esses diálogos não estão no Evangelho. E por isso não sabemos até quanto eles conversaram. Então, se nós perguntamos, e dos diálogos que aparecem no Evangelho, quem foi a pessoa, diríamos, que mais vezes falou com Jesus? Bom, não fiz nenhuma pesquisa profunda, mas eu só observei, aliás, vi uma coisa, que o nome de Pedro aparece 177 vezes no Evangelho. E o nome de Simão Pedro, Simão, 74. E com certeza que foi ele, porque São Pedro era o cabeça dos apóstolos, aquele que Nosso Senhor escolheu como o seu sucessor. Portanto, ele tinha um contato mais assíduo. Com certeza que Jesus dedicava mais tempo a Simão Pedro do que os outros, porque ele tinha que formar os demais, como uma vez na última ceia diz, não, Simão, eu te confirmei a ti para que você, depois uma vez convertido, você confirme os teus irmãos. São Pedro. Não? Então, vamos sim, hoje meditar não sobre todos os diálogos que São Pedro teve com Jesus no Evangelho, porque isso nos levaria a muitas meditações. Existem até livros já espirituais que falam sobre os episódios de Simão Pedro com Jesus. Mas vamos centrar-nos em alguns diálogos que aparecem já no fim da vida de Cristo, na última ceia, na paixão, depois da ressurreição. 3 diálogos que formam uma unidade e 3 diálogos que nos ensinam o itinerário da vida cristã, umas etapas que esses diálogos mostram, etapas interiores de São Pedro e que nós também atravessamos, que podemos nos identificar muito bem com ele. Itinerário até descobrir o amor de Deus verdadeiro. A primeira etapa que nós vamos ver neste primeiro diálogo é São Pedro, eu coloquei aqui, Pedro que pensa que ama a Cristo, mas
no fundo, não o ama. É uma coisa dura. Bom, e esse diálogo que nos mostra isto está na última ceia. Aliás, São Mateus o coloca depois da última ceia, no caminho entre o cenáculo e o Horto das Oliveiras. Jesus anuncia, naquele momento, que nessa noite todos o abandonarão, os apóstolos. E aí Pedro interveio. Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhes Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Pedro está convencido de que não abandonará Jesus e que o defenderá até a morte, se for preciso. Porque ele tem consciência: eu amo Cristo, estou a fim de dar a minha vida por ele. E era sincero. Era isso o que ele pensava, só que pensava errado. Jesus sabe que não o defenderá. Jesus sabe que seu amor é muito incipiente, é muito frágil, é como uma fogueira que está começando. Você faz uma fogueira com uns papéis, com uns galhos, mas aquilo pode ver um primeiro vento um pouquinho mais forte e apaga tudo. Quer dizer, existia fogo, sim, mas era um fogo muito incipiente. Assim era o amor de Pedro. Cristo lhe adverte, e ele sabia que Cristo era Deus, o adverte: olha, você vai me trair. Mas Pedro não ouve. De fato, Pedro, no Horto das Oliveiras, sabemos que pegará da espada, né, e defenderá Cristo, até cortará a orelha de um dos soldados que vem prendê-lo. Depois seguirá de longe a Cristo até a casa de Caifás, depois a casa de Anás, mas sabemos como termina essa fidelidade, entre aspas, de Pedro. O que acontece com Pedro? Acontece com Pedro o que acontece com, não diria, com muitos iniciantes na vida espiritual, mas sempre que não se conheciam. Acontece que no início da vida espiritual a pessoa se conhece muito pouco, mas nunca nos conheceremos o suficiente. São José Maria, numa das homilias, diz: conheço uma pessoa, nunca a acabo de conhecer. Está se referindo a ele mesmo, porque nós nunca temos aliás, sempre temos uma imagem errada de nós, uma imagem melhor do que aquilo que nós somos. E São Pedro tinha uma imagem muito errada de ele. Como nós vamos ver, ele confiava muito nas suas forças. E até aquele momento também tinha sido, digamos, um passeio triunfal. Ir com Cristo. Eram milagres, multiplicava os pães e os peixes, detinha as tempestades, ressuscitava mortos, curava doentes. E depois, sempre que vinham os fariseus e aqueles inimigos de Jesus discutir com ele, Jesus acabava, né, com eles, os convencia, enfim, todas as artimanhas, todas as coisas, as armadilhas que faziam contra Jesus as destruía completamente. Então, nos últimos tempos, de fato, tinha sido um pouco mais difícil, mas no Domingo de Ramos, Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém. Quer dizer, tinha um sentido de vitória, que nós vamos vencer, somos os que vamos vencedores, temos tudo para ganhar. Bom, e então por isso ele achava que tudo ia ser do mesmo jeito. Até porque, pelo que conhecemos por outros episódios de Pedro sempre foi impulsivo. Ou seja, era tudo coração.
mas pensava pouco, nem tinha uma visão objetiva de si mesmo e falava aquilo que lhe vinha à cabeça. E sabemos que ele nem imaginava a possibilidade de Cristo sofrer. Precisamente a grande, diríamos, correção que recebe de Cristo é porque queria impedir o sofrimento de Cristo. Quando Jesus anuncia a paixão, o Filho do Homem, ele vai falando o que vai acontecer. O Filho do Homem será preso, açoitado, flagelado, coroado de espinhos e depois morrerá na cruz. E aí Pedro se vê na obrigação de dizer que Deus não permita isto, Senhor. Isto não acontecerá. E Jesus utiliza umas palavras muito duras com ele. Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Pedro confiava excessivamente nele, nas suas forças, de que tudo ele ia conseguir. Não tinha, porque não se conhecia, uma sadia desconfiança, que é consequência da maturidade, da experiência de vida, da experiência na luta espiritual e assim por diante. E nós podemos dizer que nos identificamos um pouco, bastante, com Pedro, No nosso caso, são esses propósitos feitos num momento de empolgação, por exemplo, num retiro, e que nós achamos, no ambiente de um retiro, achamos que vamos superar qualquer dificuldade, que não vamos lutar, sim, vamos vencer aquilo que eu antes não consegui, agora sim. Mas acontece isso, é uma atitude também fruto do desconhecimento próprio. Desconhecemos o que nós somos, o que podemos, desprezamos os obstáculos, pensamos que nós, agora falta decisão, agora eu vou me decidir. Pensamos que é uma questão de força de vontade, até agora eu não queria, não estava muito decidido. Não. Nós achamos fortes demais. Quantas vezes, por exemplo, ouvimos, olha, não entre nas redes sociais antes de fazer o seu trabalho, a sua tarefa, o seu estudo. E nós, porque depois sabe que não vai conseguir sair delas. E nós falamos, não se preocupe, só 5 minutos. E o que acontece? Passa meia hora, passa uma hora, estamos lá completamente atraídos, e não conseguimos sair. Ou nos aconselha, olha, até nós pensamos, acho que não é bom ir naquela festa, já sei como que tem aquela, se bebe, depois só se fala muita besteira e depois acaba mal. Já tenho experiência, mas pensamos, tranquilo, eu vou me controlar, eu já sei o que fazer. E depois acabamos mal de novo. Quantas vezes, falando assim, situações um pouco mais sérias, lembramos que já nos disseram, ou ouvimos falar, olha, não fique sozinha com o seu namorado, não viajem juntos. E como São Pedro, nos sentimos até ofendidos, Mas nossa mãe, sua mãe que fala isso, seu pai, uma amiga, o sacerdote, e depois pensamos, não confia em mim. Aliás, esse é o ponto, que não desconfiamos de nós. E que não desconfia de si não é corajoso, é temeroso, entra na temeridade, vai além das suas possibilidades. Assim, a missa que deixamos para o fim do dia, a missa de domingo, enfim, depois eu vou, depois, e depois não dá mais tempo, e tantas coisas, Esse pensar, deixa comigo, eu sei o que eu devo fazer. Não amamos a Deus? Amamos sim,
Como digo, o nosso amor é essa fogueira, né? Pequenininha, nascente, e não temos em conta os obstáculos, as dificuldades, esses ventos que vão soprar e vão apagar a nossa fogueira. Nós confiamos em autossuficientes e confiamos muito nas nossas forças. Pensamos isso, que vamos superar o defeito e aquele outro, e não acontece. Depois da primeira etapa de pensar que amamos e não amamos, é o contrário. Uma segunda etapa, achamos que não amamos, mas amamos. E é um segundo diálogo de Jesus com Pedro, mas é um diálogo sem palavras. Você me dirá, como um diálogo sem palavras? Um diálogo silencioso? Pois é, o silêncio muitas vezes diz mais do que um monte de palavras. É esse cair em si, digamos, é um diálogo interior. E é sem palavras, mas é um diálogo porque vai ser um olhar. Esse vai ser o diálogo. E um olhar, sabemos que também fala muitas coisas. Isso aconteceu a São Pedro quando, depois de ter seguido Jesus, presenciado o julgamento na casa do Caifás, está no átrio da casa de Anás, que é o sumo sacerdote, está frio e se aquece em volta de uma fogueira onde tem umas outras pessoas. E ele é interpelado, né, por uma doméstica, uma criada, que eu conheço, tu estavas com Jesus. E ele nega uma vez, nega duas vezes, nega 3 vezes. E na terceira vez, ele nega com juramento, mostrando-se indignado diante dessa pergunta. Assim, como falava sem pensar, que daria a sua vida por Cristo, agora também sem pensar, nega que o conheça. Ele, que era o mais íntimo dos apóstolos, ele que era o homem de confiança de Cristo, ele que ouviu de Cristo o que nenhum apóstolo ouviu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Assim nos conta São Marcos, que é quem precisamente recolhe a pregação de Pedro. Então Pedro contava assim esta história. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Praguejar e jurar. Imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluços. Poderíamos pensar, e esses soluços, esses choros, eram choros de desespero, eram choros de contrição, de arrependimento. Diríamos, não saberíamos só com estas palavras, mas porque ele percebe que o que fez foi muito errado e se encontra no fundo do poço. E agora? Pensaria, agora é melhor, olha, subir, eu não presto mesmo, né? Eu que tinha feito Judas, fazia pouco, que ele se desesperou e se enforcou. Talvez tenha passado isso pela cabeça de Pedro. Estava sem saída.
Mas São Lucas, que conta também este episódio, acrescenta um detalhe importante. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Agora já fica mais claro. Jesus estava saindo, talvez da casa de Anás, estava sendo conduzido para a prisão onde passaria a noite. Passou pelo pátio, Pedro estava lá, tinha negado 3 vezes, e se cruzou o olhar de Pedro e o olhar de Jesus. E aí, esse olhar lhe fez lembrar a Pedro tudo o que tinha lhe dito Jesus e chorou. E aí se percebe que chorou de arrependimento. Não foram necessárias palavras. Jesus olhou e Pedro percebeu naquele olhar a misericórdia, o perdão. Sentiu que naquele olhar Jesus estava dizendo: ânimo, continua você a ser meu amigo. Não te tinha dito eu, mas com um carinho muito grande. Eu te perdoo. Sente-se acolhido. É o mesmo que acontece com o filho pródigo. Quando estava naquela situação, cuidando porcos, não tinha permissão nem para comer o alimento dos porcos. Então, estando assim, entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Pedro percebe a sua fragilidade, já começa a desconfiar de si, já percebe que as suas promessas, os seus propósitos são muito fracos, muito aguados, não tem muita consistência. Mas esse arrependimento, esse desconfiar de si, já é um início do amor. Está construindo sobre a rocha, está confiando mais em Deus do que nele. Há umas palavras do padre prelado da obra que explicam esta situação. Diz: como é libertador saber que Deus nos ama. Como é libertador o perdão de Deus que nos permite voltar a nós mesmos e ao nosso verdadeiro lar. Como libertador. É isso que nos liberta, o perdão de Deus. E aí, agora nós, olhando esta cena, devemos pensar: e eu? Como eu reajo diante das minhas falhas? Qual é a minha reação ao perceber que passa o tempo e não consigo superar um defeito, a minha impaciência, a minha preguiça, ou me falar demais, ou murmurar, ou ficar falando da vida dos outros, ou a inveja, enfim, a gula, e que as falhas são repetitivas, e que eu confesso uma vez e confesso outra, e faço o propósito e não consigo. Eu me desespero como Judas, apesar de que não vamos chegar ao extremo dele, né? Mas pensamos que não vale a pena, eu acho que não é para mim, eu não consigo, eu vou abandonar. E por vezes passa uma temporada e abandonamos nossa vida de piedade, a nossa oração, a direção espiritual, a formação, porque pensamos que não vamos conseguir. Podemos pensar também simplesmente que não achamos que aquilo não foi nada, né? Forçamos a nossa consciência. Bom, é normal, né? Também não podemos exagerar. Não aconteceu nada, todo mundo faz isso, né? Já se sabe que o bom exemplo se admira, mas é o mau exemplo que se imita. Então podemos descartar, não é para tanto. Podemos tirar importância, pensar que, enfim, foi um descuido, da próxima vez já estarei mais atento, e continuamos a confiar em nós.
podemos arrepender-nos, pedir perdão, como filho pródigo, como Pedro, sentir o olhar de nosso Senhor, que eu já te conhecia, eu já sei disso. As falhas têm que servir para você ir conhecendo cada vez mais a sua debilidade e a minha fortaleza. O seu nada e como a graça que tem que deixar entrar a graça de Deus, que vai ir, essa é que vai te santificar. E assim passamos à terceira etapa, que é o amor verdadeiro. E um terceiro diálogo de Pedro com Jesus, à beira do mar de Tiberíades, onde ele tinha passado a vida pescando, que foi o lugar onde Jesus se sentia mais à vontade. Depois da ressurreição, a seguir daquela segunda pesca milagrosa, em que Pedro e os apóstolos outros pescaram 153 peixes grandes. Foi Jesus quem lhes disse que lançassem a rede à direita, como no início da vida pública, aquela primeira pesca milagrosa. E Jesus está na praia, esperando por eles. Quando chegam, tem que ele acender um fogo e está com os peixes, grelhando os peixes, preparando, diríamos, o café da manhã, porque era de madrugada, depois da noite. Depois de comer, vai falando com um, com outro, e chega o momento em que pega Pedro e sai caminhando pela praia. E Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele era o cabeça, portanto, deveria amá-lo mais. Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Não é um diálogo explícito. Jesus não está lançando encaranada, não está cobrando nada. Mas tanto Jesus como Pedro sabem de que estão falando. Pedro tinha dito que o amava e o negou feio. E Jesus pergunta: Pedro, me amas? Pedro responde afirmativamente. Jesus concorda e o confirma, digamos, como cabeça dos apóstolos, lhe confia as ovelhas. Mas faz a pergunta mais 2 vezes. E aí Pedro deve ter lembrado, porque diz que se entristeceu, porque lhe perguntou pela terceira vez. Pedro deve ter lembrado as suas 3 negações. E a resposta é a resposta perfeita. Senhor, tu me perguntas se eu te amo? Bom, tu sabes tudo, tu já me conheces, já sabes como eu sou. E tu sabes que eu te amo. Ou seja, já sabes, sou fraco, sou impulsivo, sou impaciente, sou irrefletivo, não penso, mas com tudo isso eu te amo. E por que dizemos que essa é a resposta certa? Porque Pedro descobre algo que é muito importante e que nós devemos descobrir também. Que amar o Senhor não significa ser perfeito,
não significa não pecar, não errar. Não significa que todo o propósito que eu fizer, eu vou ir cumprindo. Porque isso isso nos encheria de orgulho. E, aliás, é impossível. Mas que amar a Deus significa errar, mas arrepender-se. Saber acolher o perdão que nosso Senhor nos oferece. Saber que nós vamos conviver com os nossos erros. Mas não queremos esses erros. Saber que nós vamos pecar, mas não queremos esse pecado. Que é diferente. Por isso, São José Maria se definia a si mesmo como um pecador que ama Jesus Cristo. Eu peco, mas eu me arrependo, mas eu não quero pecar. Eu não me conformo. E cada vez que eu erre, que eu falhe, que eu peque, eu vou me aproximar mais de Deus, mais da confissão que está para isso. E é bonito que a igreja nos pede que na hora da confissão, digamos, essa é uma das fórmulas que se podem dizer para mostrar nosso arrependimento. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E é uma fórmula ótima para introduzir a nossa confissão dos pecados. Senhor, eu vou te dizer agora uma série de pecados, mas, apesar disso, sabes que eu te amo. Eu quero melhorar, eu quero não me afastar de ti, eu quero arrancar. Mas enquanto não os arranco, eu percebo que eu tenho que apoiar-me cada vez mais e mais e mais em ti. E isso é o que nos torna seguros no caminho do amor. Saber que o Senhor nos conhece muito bem e por isso o Senhor nos perdoa sempre. Saber que Jesus nunca deixa de acreditar em nós. E as nossas confissões serão talvez as mesmas falhas, parecidas, exatamente isso. E nós, no exame de consciência, descobriremos os mesmos erros. É isso mesmo, não faz mal. Veja o que São José Maria nos diz na Via Sacra, que os tropeços e as derrotas já não nos afastem mais dele. Como a criança débil se lança compungida nos braços vigorosos de seu pai, tu e eu nos arremaremos ao jugo de Jesus. Só essa contrição e essa humildade transformarão a nossa fraqueza humana em fortaleza divina. O arrependimento e a humildade de confessar os pecados e receber a graça de Deus é que nos transformará a nossa fraqueza humana em fortaleza divina. E uma última ideia. Essas 3 etapas não é que sejam cronológicas. Então já passei da primeira, estou na segunda, agora estou na terceira. Não. Mas que às vezes são como 3 pontos que nós ficamos pulando de um a outro. Porque de repente parecemos que confiamos em nós, né? Depois caímos e percebemos que como somos ruins, aí prometemos e confiamos em Deus e as falhas não nos preocupam. Depois de repente achamos que agora eu já posso, voltamos para a primeira. Depois a nossa vida vai ser um pular nessas 3 etapas. E o que interessa é que cada vez mais nos aproximemos da terceira. Desconfiar de nós, confiar no Senhor e dizer que somos pecadores que amam a Jesus Cristo. Há uma antífona de Nossa Senhora em que se pede que ela nos leve pelo caminho seguro. Nós falamos hoje do itinerário do amor. É a Nossa Senhora que pedimos que ela nos conduza por esse itinerário seguro, que é o itinerário da humildade, o itinerário da desconfiança de si mesmos e a confiança absoluta em Deus, que é o caminho que ela, a escrava do Senhor, percorreu e chegou a esse amor pleno, grande, imenso, o amor de Deus.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.